This object you see here was caught on camera flying past the SpaceX rocket just minutes after liftoff last week. Unidentified object was caught on camera flying past the SpaceX rocket just minutes after liftoff. Elon Musk vaza a nova descoberta em missão da SpaceX com possíveis imagens de seres desconhecidos. Como Elon Musk, os entusiastas do espaço ficam fascinados com as imagens desses eventos. Muitas missões a bordo de várias espaçonaves descobriram coisas inexplicáveis, que muitos acreditam que podem indicar presença de extraterrestres. Elon Musk disse que uma das câmeras da SpaceX ficava capturando algo grande durante a missão, e eles não faziam ideia do que poderia ser. Mas afinal, o que é esse objeto? Será possível que alienígenas estejam espionando Elon Musk e suas naves? Vem comigo, que no vídeo de hoje vamos falar exatamente sobre isso, mas antes disso já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso trabalho e se inscreva no canal. Elon Musk é um empreendedor incrível. Quando fundou a SpaceX, estava convencido de que lançamentos frequentes e confiáveis reduziriam o custo da exploração. Pensando nisso, buscou um cliente de confiança que pudesse contribuir com o desenvolvimento da primeira fase, ninguém menos do que a NASA. Então a SpaceX construiu o Falcon 1, o primeiro foguete de combustível líquido construído especificamente para alcançar o espaço. O foguete Falcon 9 é o foguete de trabalho da SpaceX hoje, e um dos seus pontos fortes é a sua capacidade de reutilização. O Falcon 9 pode transportar muito mais carga do que o Falcon 1. Para ser mais exato, são 13.150 kg para a órbita baixa da Terra, em comparação com apenas 670 kg do Falcon 1. O primeiro pouso do foguete Falcon 9 aconteceu em 21 de dezembro de 2015, e agora a SpaceX está trabalhando para tornar a recuperação do booster um procedimento padrão. Na maioria das vezes, eles pousam em um drone robótico perto da plataforma de lançamento. Para quem não sabe o que é booster, resumidamente, são foguetes reforçadores, que servem tanto para acelerar o processo de decolagem, como para permitir que a aeronave atinja velocidades extremas por períodos determinados durante o voo. Muitos dos boosters do Falcon 9 foram reutilizados para reduzir os custos de lançamento. Em 6 de fevereiro de 2018, um foguete mais poderoso, conhecido como Falcon Heavy, fez sua estreia cumprindo quase tudo o que prometeu. O Falcon Heavy foi lançado com sucesso em órbita, carregando o manequim de traje espacial apelidado de Starman. A SpaceX transmitiu ao vivo o lançamento e as primeiras horas do Roadster no espaço, o que chamou a atenção do mundo inteiro. Os dois foguetes aterrissaram com segurança perto do Centro Espacial Kennedy, mas a parte central atingiu o oceano a 480 km/h e foi destruído. O Falcon Heavy então executou uma queima de motor no espaço que foi planejada para impulsionar o Roadster até a órbita de Marte. A entrada da estação espacial foi o próximo e o mais importante passo para a SpaceX. A SpaceX, por meio da Starlink, também fornece cobertura de acesso via satélite para 40 países, com o objetivo de fornecer o serviço para o mundo inteiro até 2023. Os satélites começaram a ser lançados em 2019, e em setembro de 2022, a Starlink já possuía mais de 3.000 satélites em órbita terrestre baixa. O modelo se comunica com receptores terrestres selecionados, e a empresa planeja implantar cerca de 12.000 satélites, que podem aumentar para 42.000 em um futuro próximo. A Starlink também pretende lançar o satélite Starlink a bordo da Starship, que é o novo foguete da SpaceX que está atualmente em desenvolvimento e tem uma capacidade de carga útil significativamente maior. Esses satélites, de acordo com Elon Musk, são parecidos com pequenos OVNIs, e enquanto assistiam a um dos lançamentos de satélites da Starlink, os fãs maravilhados com a notável conquista observaram algo estranho no fundo da imagem. O objeto era parecido com um grande charuto e parecia estar voando ao lado do foguete. Essa não é a primeira vez que uma das várias câmeras da SpaceX descobriu o que poderia ser um objeto voador não identificado. Quase toda vez que a empresa lança um foguete no espaço, o público percebe algum objeto estranho e completamente fora do lugar. Muitos conseguiram obter imagens do objeto no vídeo, e graças a esse raciocínio rápido das pessoas, conseguimos uma prova de que havia algo visível perto do foguete.
Caso contrário, poderia ter passado despercebido porque o movimento foi rápido e não se manteve nas imagens por mais de 1 ou 2 segundos. A maioria daqueles que viram o objeto em forma de charuto ficaram em êxtase e quase totalmente certos de que era um OVNI. As fotos se tornaram virais e todos estão se perguntando o que é esse estranho objeto cilíndrico. Mas o que você acha que pode ser? Eu já quero saber a sua opinião aqui nos comentários. A maioria dos especialistas descreve o objeto como lixo espacial, mas entusiastas alienígenas e teóricos da conspiração têm suas próprias ideias, e devido à recorrência de objetos tão estranhos em vários outros vídeos do espaço sideral, eles não estavam dispostos a descartar o ocorrido apenas como lixo espacial. Por causa da descoberta desse estranho objeto cilíndrico passando pelo foguete, muitas pessoas assistiram outros vídeos de lançamentos da SpaceX com atenção redobrada. Afinal, eles encontram esses OVNIs o tempo todo. A NASA e a SpaceX colocaram com sucesso 4 astronautas em órbita nas 2 naves espaciais, isso na missão Dragon, em abril de 2022. Enquanto se dirigia para a Estação Espacial Internacional, a equipe encontrou um objeto enorme. O Comando Espacial dos Estados Unidos alertou sobre uma provável colisão com um objeto não identificado. O objeto foi rastreado e marcado como desconhecido, e segundo um porta-voz da NASA, não houve tempo de manobra para evitar o objeto. Portanto, a SpaceX exigiu que os astronautas usassem seus cintos de pressão em caso de colisão. De acordo com o porta-voz do Comando Espacial dos Estados Unidos, Aaron Dick, o Pentágono alertou a NASA sobre a potencial colisão cerca de 7 horas após o lançamento da espaçonave. No entanto, investigações posteriores revelaram que não havia perigo de colisão e que todos os astronautas a bordo da espaçonave estavam seguros. A distância mais próxima do objeto misterioso foi a de 45 quilômetros da nave. Não foi tão perto assim para causar pânico, mas estava perto o suficiente para causar preocupação. Acontece que a SpaceX não é a única que capturou a anomalia em forma de charuto, pois elas estavam sendo vistas em muitos vídeos do espaço, muito antes da SpaceX capturar o estranho cilíndrico. As imagens da NASA mostravam um objeto semelhante. Em 2016, entusiastas de OVNIs relataram ter visto mais uma nave que acreditavam ser alienígena perto da Estação Espacial Internacional. Eles disseram que tinha a forma de um charuto. Muitas pessoas acreditavam que essa longa nave alienígena cilíndrica já havia visitado a humanidade. O item foi visto no feed da NASA em uma estação espacial por Scott Warren, um implacável caçador de OVNIs. Ele também foi quem notou que o objeto se assemelhava a uma espaçonave avistada perto do ônibus espacial Atlantis em 2006. Os observadores de OVNIs, assim como a maioria dos outros avistamentos de OVNIs, falaram relatar as explicações mais racionais para os objetos vistos no espaço. Scott tem certeza de que os alienígenas realmente existem e fazem aparições periódicas em nosso sistema solar. Ele disse o seguinte: enquanto eu estava assistindo, percebi um longo objeto cilíndrico flutuando, ao lado e abaixo da estação espacial. A velocidade do objeto era comparável à da ISS, embora fosse semi-transparente. Infelizmente, para ele a tela ficou azul exatamente quando ele achou que iria conseguir focar na imagem. Segundo ele, quando a NASA captura um OVNI na câmera, eles simplesmente cortam a transmissão por alguns minutos. Ele também afirmou que o estranho objeto em forma de charuto o lembrou do OVNI cilíndrico de ORBS vistos na CNN perto do ônibus espacial Atlantis em 2006. Já em 2017, um objeto supostamente em forma de charuto chamado Oumuamua foi visto em alta velocidade pelo nosso sistema solar. Os astrônomos não tiveram certeza de como descrevê-lo, mas tinham certeza de que não era uma nave alienígena. Sua forma e velocidade incomuns, no entanto, levaram alguns a acreditar que o Oumuamua era algum tipo de dispositivo alienígena explorando o cosmos. Depois de revisar os dados, um comitê internacional de pesquisadores descobriu que não havia evidência científica para apoiar a explicação alienígena. Como você deve ter percebido, parece que os objetos em forma de charuto são populares no espaço. O Oumuamua, quando foi detectado, estava a cerca de 30,3 milhões de quilômetros da Terra e já estava se afastando do Sol. De 14 de outubro de 2016
A 2 de janeiro de 2018, os cientistas seguiram o objeto misterioso, mas o objeto se movia em alta velocidade e foi ficando cada vez distante, ficando difícil de ser visto até mesmo pelo telescópio mais poderoso. O comprimento do Oumuamua foi estimado em cerca de 800 metros. Matthew Knight, astrônomo da Universidade de Maryland, escreveu um relatório de pesquisa publicado na Natural Astronomy. Ele observou que seu resultado primário foi de que os atributos do Oumuamua eram consistentes com uma origem natural e que uma explicação alienígena era injustificada. Mas e se os caçadores de OVNIs e fanáticos sobre alienígenas estiverem corretos sobre as entidades em forma de charuto? E se eles forem mais do que apenas lixo cósmico? Afinal, não há como saber o que são essas coisas misteriosas, ou por que elas têm esse formato. Mas eu já quero saber qual que é a sua opinião. E se você é interessado pelas inovações de Elon Musk, e assim como eu, fascinado pelo mundo da tecnologia, preciso te mostrar uma coisa. Esse é o fone AlphaPod Pro. Ele está sendo um dos queridinhos dos youtubers e fazendo muito sucesso na internet. Ele possui LED de display inteligente que mostra a porcentagem da bateria e o carregamento dos fones. Possui redução de ruído, é à prova d'água e ainda serve como power bank. A gente testou esse fone e olha, a qualidade é incrível. E sabe o melhor de tudo isso? Estamos com parceria na loja Cloud Importados e com o cupom ELONBRASIL10 você consegue 10% de desconto e frete grátis para qualquer região do Brasil. Mas são poucas unidades, então assim que acabar esse vídeo faça o seu pedido, o link tá na descrição.